Vamos começar mais um vídeo e para você que acabou de chegar, hoje a gente vai falar sobre hábitos. E esse vídeo tem tudo a ver, esse cenário, esse vídeo, esse lugar tem tudo a ver com hábito e você vai entender isso nesse vídeo. Eu tô tentando implementar um novo hábito na minha vida que é o hábito de criar conteúdos. E eu preciso te contar que esse fim de semana, carnaval, vim passar aqui na minha sogra. A gente veio para cá visitar eles, a gente não frequenta carnaval, mas por que eu tô te falando isso? Porque isso está totalmente conectado com esse pôr do sol, com tudo isso que a gente está vendo. Eu precisava muito gravar um vídeo para postar para você hoje e eu não tinha um conteúdo exato para falar sobre isso e eu resolvi pegar o carro, vim pro meio do nada para gravar esse vídeo para falar de hábitos. Então aqui eu vou te contar algumas coisas que mudaram na minha vida nos últimos meses depois que eu implementei alguns hábitos. O hábito primordial que eu vou te contar aqui é o hábito da leitura. Isso mesmo, eu odiava ler livro, então eu gosto muito de aprender, de estudar. Porém, eu tenho um grande problema, eu odeio ler, então eu sou um cara muito auditivo. E se você já frequenta meu canal ou nunca viu nenhum vídeo, eu já vou te avisar. Eu fiz um vídeo falando exatamente sobre o meu método e sobre como aprender qualquer coisa. E lá eu te conto que eu aprendo de forma auditiva. E eu tô te falando isso tudo para te mostrar que nos últimos meses, quando eu implementei esse hábito da leitura, colocar filmes legendados que eu odiava, via tudo dublado, uma coisa mudou na minha vida. Eu comecei a aprender coisas e ao mesmo tempo colocar essas coisas em prática e por isso eu abri esse canal. Porque não adianta nada você ler um monte de livro, ter um monte de conteúdo e não conseguir colocar essas coisas em prática. Então, trazendo para o mundo real, nada mais, nada menos que colocar as coisas em prática é o que vai te trazer um bom resultado, é o que vai mudar completamente a sua vida. E nesse vídeo a gente vai falar como criar esses hábitos e como reprogramar o seu cérebro, porque hábito é totalmente programável e você que está vendo esse vídeo consegue fazer isso também, só que tem que pagar o preço, tem que fazer o que eu estou fazendo aqui agora que você está vendo, que é, mesmo viajando, mesmo estando na casa da sogra, parar tudo, tá aqui no meio dos mosquitos aqui o tempo todo tocando para poder gravar um vídeo para você. Então isso é hábito, é mostrar para o seu cérebro que independente da desculpa, do momento, da situação e do ambiente, que eu vou te falar lá no final, que o ambiente é algo que influencia praticamente em 90% no seu hábito e no que você precisa fazer. Então fica comigo que a gente vai para a parte 1. E a primeira coisa que eu preciso, a primeira parte desse vídeo, a gente vai falar de um livro muito famoso que chama O Poder do Hábito. Nesse livro, O Poder do Hábito, o autor ele traz um conteúdo muito interessante, que ele fala o seguinte, que todo hábito ele é um looping, ou seja, todos os hábitos eles têm um gatilho, uma rotina e uma recompensa. Então todos os hábitos eles são vinculados a essas três coisas, gatilho, rotina e recompensa. Se você não souber trabalhar essas três coisas, você nunca vai conseguir mudar absolutamente nada. Então é isso que eu quero te mostrar nesse vídeo, que fazendo essa pequena mudança na sua vida, você vai ter um resultado totalmente diferente sobre tudo que você já viu aqui na internet de hábitos. É simples demais. Você tem que aprender a atacar um desses três pontos, ou atacar o gatilho, ou atacar a rotina, ou a recompensa. E agora a gente vai para a forma prática de como fazer isso. E agora a gente vai falar na parte 2 desse vídeo porque, antes de eu te explicar a parte prática, eu vou te falar por que o seu cérebro não gosta de fazer novos hábitos. Primeiro, duas coisas, seu cérebro ele quer o tempo todo economizar energia, então ele não quer criar algo novo ou fazer algo que vai interferir nesse ciclo que você já tem, que é repetição, gatilho e recompensa. Se o novo hábito que você quer implementar tiver uma baixa recompensa e um grande trabalho, o cérebro vai achar milhões e milhões de formas de te mostrar que isso não funciona, que isso não compensa. Então a gente precisa mudar totalmente essa visão que a gente tem dos hábitos. Essa é a primeira coisa. No livro Hábitos Atômicos, a gente fala de uma coisa chamada homeostase. O que é homeostase? Quando a gente traz para o âmbito da ciência, homeostase é quando, por exemplo, seu corpo ele trabalha de forma totalmente homogênea, 100%, ou seja, não tem nada fora do lugar. Por exemplo, quando você está doente, o seu corpo não está em homeostase. Por quê? Porque você está doente. Então está faltando algum tipo de vitamina, nutriente, algo que está deixando a sua imunidade baixa. Ou seja, você não está em homeostase. E um novo hábito, ele precisa entrar nessa homeostase no seu ambiente e à sua volta. Senão você não consegue ou implementar ou mudar esse hábito. E é isso que nós vamos falar agora. Como você faz isso?
de forma prática. Como que você implementa um novo hábito, como que você coloca o que você quer programando o seu cérebro. Primeira coisa que você precisa fazer, identifica o gatilho que faz você fazer o hábito que você precisa fazer ou que não faz. Então entenda isso, o que faz e o que não faz, e anota, toma consciência disso. Qual é o gatilho que não deixa você fazer o que precisa ser feito? É a preguiça? É o medo? O que que faz? Anota isso, tenta descobrir. Então, por exemplo, eu antigamente odiava ler. Por quê? Eu achava que ler era uma perca de tempo. Porque se eu coloco um audiobook, eu leio um livro em 8 horas. Se eu for ler um livro de forma prática, página a página, o mesmo livro que eu demoro 8 horas para ouvir ele, se eu for fazer a leitura, eu vou demorar um mês. Porque isso acontecia comigo. E pode acontecer com você também. Então o que que eu fiz? Eu identifiquei o gatilho. Ah, eu tô achando que isso é perca de tempo. Só que depois que eu entendi que se eu não ler o livro, eu não consigo entender, criar um roteiro, criar um bom conteúdo para você que está vendo esse vídeo, automaticamente eu mudei isso na minha mentalidade. Então foi a primeira coisa que eu fiz. Eu tomei consciência, identifiquei o gatilho e fiz uma mudança no gatilho. Como? Contando uma nova história para mim daquele gatilho. Outra coisa. Passo número 2 para mudar um hábito: redesenhe o seu ambiente. Lembra que eu te falei que tudo que eu estou fazendo aqui no meio do nada tem a ver com esse vídeo? Então eu acabei de redesenhar o meu ambiente. Como assim? Mesmo eu estando em um lugar diferente, eu fui lá, peguei o carro, coloquei aqui, peguei o suporte onde a gente coloca o GPS do celular, pus o celular aqui, trouxe meu microfone e a gente está aqui gravando esse vídeo. Então você precisa adaptar o ambiente a você. Então como assim? Deixe as coisas fáceis difícil e deixe as coisas difíceis fáceis. Como assim? Se você não bebe água, o que é bom você fazer? Pega uma garrafa de água e coloca do seu lado. Então é difícil beber água, não é? É difícil beber 3 litros, só que se a garrafa de água estiver do seu lado, você vai pegar e vai beber. Só que se for para você levantar da sua cadeira do computador, andar, ir lá na cozinha, pegar o copo, colocar água, beber, voltar, depois ter que levantar para ir no banheiro, você não vai fazer. Então torne tudo o que for fácil, difícil. É fácil demais ficar no celular ali horas e horas. Pega seu celular e coloca em outro ambiente, coloca em outro cômodo da casa. Ah, é muito fácil, é muito difícil beber água. Faz o que eu acabei de te falar. Torne isso de forma fácil, tá? Facilite o processo. Terceira coisa, comece sempre com micro hábitos. Em outro vídeo eu falei sobre o hábito dos 5 minutos e você pode começar com esse hábito. Como que ele funciona? Coloca na sua cabeça a seguinte coisa: vou fazer isso somente por 5 minutos. E você faz isso por 5 minutos. Não deixe que você comece algo pensando que você vai fazer 1 hora, porque senão seu cérebro não vai fazer essa merda. O cérebro, ele gosta de muita recompensa, de muita dopamina. Então, use a dopamina produtiva a seu favor. Não pense assim, vou ler por 1 hora, mas pense, vou ler 1 página, vou ler 2 páginas. E aí, consequentemente, você vai conseguir mudar totalmente esse caminho que você está seguindo os seus hábitos. Próximo passo, a gente vai falar de empilhamento de hábitos. O que significa isso? É muito simples. Imagina o seguinte, você vai começar agora a fazer atividade física. Se você está fazendo atividade física, chega na academia, você precisa de ter força, não precisa? Para mim ter força, o que eu preciso? Me alimentar bem. Se eu estou me alimentando bem, se eu estou treinando, qual que é a próxima coisa que eu vou precisar? Dormir melhor, porque eu vou me sentir cansado. Então, utilize o empilhamento de hábitos a seu favor, porque um hábito, ele não é só um hábito, ele sempre acompanha 2, 3 novos hábitos que você vai implementar. Eu não te falei que no início desse vídeo que eu comecei a colocar todos os filmes legendados e a ler livros? Então, isso me fez querer gravar mais conteúdos. Olha que coisa doida, porque eu gosto dessa exposição, de aparecer, de gravar conteúdo, de ensinar as pessoas. Só que eu não gostava muito de ler livro. Então o que eu fiz? Eu falei, nossa, já que eu gosto disso, eu preciso ter repertório. Para mim ter repertório, o que eu fiz? Comecei a ler, comecei a trazer novos conteúdos, estudar sobre roteiro, me desenvolver. De forma automática, eu consigo produzir melhores vídeos e melhores conteúdos. E agora, para finalizar, a gente vai falar de recompensas imediatas. Todo novo hábito precisa ver uma nova
nova recompensa na sua frente. Como assim? Qual que é a minha recompensa? A minha recompensa é eu entrar lá no meu YouTube Studio, por exemplo, e ver que tá tendo mais visualização, que a galera tá curtindo meu vídeo, que tá engajando e que tá dando certo. Então, quando eu comparo o meu resultado dessa semana com o da semana passada, eu tô em uma constante crescente. Ainda sou pequeno, eu entendo, mas eu estou constantemente crescendo. Então, se você chegou até aqui, já se inscreve no canal, deixa seu like. Todas as vezes que você realizar determinada atividade, você vai se recompensar como algo que somente aquele hábito vai te recompensar, que somente aquele hábito vai recompensar você. Por exemplo, se eu gosto muito de comida japonesa, eu só vou comer comida japonesa depois que eu ler um livro inteiro. Ah, mas e aí? Se eu ler 50 livros no mês, aí eu vou ter que gastar com 50 sushi? Sim. Sabe por quê? Porque se você estiver lendo 50 livros, provavelmente você vai conseguir ganhar a quantidade de dinheiro suficiente para pagar